A Missão. A Missão. Olha é igual aí. a Rede de Sustentabilidade. A gente fala de A Rede, o partido é A Missão. E aí, ainda falando no MBL, vocês organizaram ontem um protesto lá em frente ao Banco Master, inclusive pedindo o impeachment do ministro Dias Toffoli, é isso mesmo? Foi o começo de algo muito novo, inclusive uma releitura de coisas que nós fizemos. Não sei se como é que tá o debate sobre o Banco Master aqui, mas o Brasil precisa falar mais sobre o Banco Master. É efervescência sempre. É o pior escândalo de corrupção da história do Brasil. Eu acho que ele consegue ultrapassar, por conta da dimensão política, o escândalo do INSS e por conta da dimensão econômica e política o Petrolão. É um escândalo assustador, ele invade todas as esferas, todas as linhas políticas. Você vai ter gente de esquerda, gente do centrão, gente de direita envolvida, você tem igreja envolvida, você tem membros do STF envolvidos. Agora a coisa ganhou, vamos dizer, consequências até bizarras com o resort Itaiaia e os vínculos que você vai encontrar entre JS Friboi, a turma do Banco Master, o ministro Dias Toffoli. E aí ontem fizemos uma convocação, a manifestação foi em frente ao Banco Master, ali em São Paulo, e foi muito diferente de todas as manifestações que vem acontecendo, especialmente as do campo da direita. Todo mundo pensa, aquele pessoal de verde e amarelo, com um caminhão de som, sei lá, o Silas Malafaia cantando no caminhão de som. Não é isso. Foi no chão. Eu fui um dos convocadores, eu não peguei microfone, nem tinha microfone pra valer, era o pessoal com megafone, bateria. Pra quê? Pra voltar aquela energia justamente de 2013. Porque não há aqui como escolher o lado, não é sobre eu tô aqui porque eu gosto do Renan, ou se eu gosto do Bolsonaro, ou eu tô aqui porque eu gosto do Lula. Não, eu tô aqui porque o bicho tá pegando e é pra gente enfrentar esse escândalo que ele é gigantesco. As pessoas não têm ideia, esse escândalo já envolveu 12 milhões de vítimas, entre pessoas que investiram no Banco Master a pensionistas de diversos estados. Pensionista do Amapá e pensionista do Rio de Janeiro tomou cano. Então é um escândalo gigantesco e tem uma operação abafa enorme. A gente tem que brecar. O ministro envolvido é o relator e colocou tudo sob sigilo. Como é que a gente pode aceitar uma coisa dessa? Renan, você falou aí de esquerda, direita, de centrão. Como é que a missão se define ideologicamente? A missão, ela pode ser enquadrada dentro do bloco político da direita, se a gente fizer uma leitura dentro da literatura clássica do que é direita e esquerda. Porém, é uma direita muito adaptada ao que é o Brasil. Não é baseada em importações de conceitos, vamos dizer, especialmente americanos e europeus, no sentido de que não dá para eu apenas falar, eu sou liberal. Mas como é que é ser liberal num contexto, por exemplo, aqui do Nordeste, em que a maior parte dos municípios depende de dinheiro enviado pelo governo federal? Como você vai dinamizar isso? Vai ser só iniciativa privada ou o poder público vai ter que atuar junto? Como nós criamos desenvolvimento nessas regiões? Como a gente enfrenta o crime organizado num contexto brasileiro? Então, a ideia nossa é tropicalizar as ideias que nós defendemos, adaptá-las a um contexto brasileiro e criar soluções brasileiras para problemas brasileiros. Pois é, mas entre essa questão da direita e o bolsonarismo, como inserir uma nova ideia dentro da direita que se colocou como o bolsonarismo assumindo essa coisa da direita? Olha, você sabe, nós como Movimento Brasil Livre, nós conduzimos o impeachment da Dilma Rousseff, apoiamos o período da Lava Jato e tivemos muito sucesso naquela época sem Bolsonaro nenhum. O Bolsonaro ficou poderoso mesmo em 2017, quando ele se firma como candidato favorito, e em 2018, quando ele ganha a eleição. E aí ele vira o líder da direita de 2018 pra frente. Hoje eles estão num processo de decadência. Agora, até aquele processo, veja só, a direita derrubou a Dilma, com manifestações sem Bolsonaro, e a Lava Jato com a direita também colocou o Lula na cadeia, sem Bolsonaro. O desafio que eu faço é, a direita quando não tinha Bolsonaro, ela vencia. A direita com o Bolsonaro, ela tá acostumada a perder. É sempre aquele lamento, é choro, ai meu Deus, o capitão, isso, aquilo. Olha, chegou a hora da gente pensar que tem que haver uma direita sem depender dos dramas da família Bolsonaro, das lutas da família Bolsonaro, porque uma coisa é lutar pelo Brasil, outra coisa é lutar pelo Bolsonaro, são coisas diferentes. E nesse contexto, entre os candidatos da direita, nas últimas 24 horas a gente teve, e aí eu vou meter a minha pergunta especificamente a sucessão 2026, o senhor pré-candidato a presidente da República. A gente teve um desfecho, vai ser Tarcísio, vai ser Flávio, vai ser... E aí Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, trouxe uma declaração nas redes sociais dele, sepultando definitivamente qualquer tipo de especulação ou de boato ou de comentário de que ele poderia ser candidato a presidente da República pelo PL, pelo grupo de Bolsonaro. Ele se autoafirma agora pré-candidato à reeleição ao estado de São Paulo e, portanto, Flávio Bolsonaro vai nadar ou vai surfar nesse bolsonarismo. A pergunta é bem simples. O que é que muda para esses candidatos de direita, como o senhor, a chegada ou a reafirmação de que o candidato vai ser Flávio Bolsonaro e não Tarcísio? E mais, nesse contexto de vários candidatos de direita, Flávio disse que é de direito, o senhor está me dizendo que é de direito, tem tantos outros. Vários governadores. Vários governadores, Ratinho, o governador Caiado. Zema, o governador Caiado. Isso não fragiliza esse palanque para enfrentar uma
esquerda que está aparentemente numa unidade com a reeleição de Lula? A maior fragilidade é a candidatura do Flávio. O Flávio é a candidatura da fragilidade. O Flávio tem uma rejeição gigantesca. O Flávio tem um envolvimento que ele nunca vai conseguir justificar em escândalos de corrupção. A gente sabe da rachadinha, mas tem mais coisa da rachadinha. O Flávio vai ter que explicar a relação dele com o advogado Willer Tomás, que eles sacaram dinheiro, mais de R$1,5 milhão num cassino nos Estados Unidos. Ele nunca negou essa história. O próprio envolvimento desse com o Willer Tomás na tentativa de tomar uma ilha, que tinha uma mulher grávida morando naquela ilha, que era a esposa do Richarlison e o advogado do Richarlison estavam lá. O Flávio Bolsonaro, desculpa a palavra, não quero ser pesado, que ele é um gangster. E o Lula é outro. Então, os outros nomes que nós temos da direita, que estão concorrendo ali, tem o Caiado, tem o Zema, tem o Ratinho, com todo respeito, eles tiveram o ano passado inteiro para firmar a candidatura deles. O que eles ficaram fazendo, com todo respeito ao eleitor de direita que está aqui, eles ficaram puxando o saco do Bolsonaro. Nunca apontaram os erros que o Bolsonaro cometeu. Pois bem, eu aponto, e eu ultrapassei eles nas pesquisas. A última pesquisa atrás eu ultrapassei eles. E agora... Desculpa, eu queria falar justamente sobre isso. Veja só, você tem uma posição diferenciada. Todos os outros candidatos da direita se submeteram a dizer que iriam indultar Bolsonaro, que participaram de palanque pela anistia e tal, e tal. Você está com um discurso de direita contra a família Bolsonaro, não contra o bolsonarismo que votou, contra o eleitor bolsonarista, mas contra esse sistema que Bolsonaro implantou. Você acha que há espaço para isso? Já que todos esses aí, com a experiência que eles têm, eles tiveram medo de ser candidatos contra esse sistema. Todo mundo foi lá pedir a bênção a Bolsonaro. Eu acho exatamente isso, acho que tem esse espaço sim, até porque essas pessoas não nasceram no bolsonaristas, elas se encantaram pelo Bolsonaro, em grande medida elas se apaixonaram pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro para elas, tem que ser honesto, ele representou a esperança de que alguém parecido com esse brasileiro, quem é o brasileiro que vota no Bolsonaro? É um cidadão em geral produtivo, economicamente ativo, é um cidadão que ele defende um conjunto de valores tradicionais dentro da sociedade brasileira, é uma pessoa que está cansada da impunidade e ele está cansado da corrupção e do crime organizado. Vamos botar aqui, a gente pode fazer um mix aqui. O erro desse eleitor é que ele achou que o Bolsonaro ia fazer alguma coisa contra esses problemas e que ele representava de fato esse cara. Ele não representa. Ele se desencantou, então? Não, uma parte está encantada ainda. Existe pelo menos 15% do eleitorado que está encantado. Do antipetismo como um todo, vamos colocar aqui, 30% do antipetismo continua encantado com o Bolsonaro e é isso que vai permitir que o Flávio largue sempre bem. O resto é recall do próprio antipetismo. A questão é que o eleitor antipetista, que é diferente do eleitor bolsonarista, o eleitor antipetista, o eleitor conservador, ele precisa ter outras alternativas que respondam os problemas do Brasil para ele. Por exemplo, o maior problema do brasileiro, todas as pesquisas captam, é o quê? Crime organizado e violência, em todos os lugares. Essa sua camisa, prendeu, matou, tem alguma coisa tem a ver com porque a gente começou essa campanha. Pauta do crime organizado? Sim, a gente precisa mudar as leis penais brasileiras, as leis de execução penal no Brasil, e nós precisamos instituir o que a gente chama de direito penal do inimigo, uma teoria de um jurista lá da Alemanha, que configura uma organização criminosa, como nós temos aqui, já no Rio Grande do Norte, fiquei chocado em saber isso. Configura elas como grupos terroristas, e aí um traficante, uma pessoa que comete crimes regularmente dentro de uma facção, ele não dispõe dos mesmos direitos e prerrogativas que o cidadão comum. O que eu quero dizer é o seguinte, se vamos botar aqui, o Túlio, alguém, sei lá, demos um soco em alguém na rua, a gente tem as nossas prerrogativas. Temos que ser punidos porque cometemos um crime, mas temos nossos direitos e prerrogativas como um cidadão que reconhece a lei. Uma pessoa que faz parte de uma facção, ela não reconhece a lei do Brasil. Portanto, a lei do Brasil tem que ser muito dura com ela, porque ela tem que ter um status especial. Esse prendeu, matou é o quê? Pena de morte que você não necessariamente, ainda que a gente está discutindo a questão da pena de morte também. Não necessariamente. A questão do prendeu, matou é, se você faz parte de uma facção e você vem com uma metralhadora receber a polícia, ou você se entrega ou você vai morrer. Não tem conversa, não tem discussão sobre... Não, porque o direito humano do cara que tá portando uma AR-15, ele tem que... Não. Mas isso já existe, o confronto hoje já existe isso. Não. O confronto já existe. A questão toda é que o ato de haver o confronto, você vai pegar a DPF das